paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Neste vídeo eu quero hoje passar algumas palavras dentro da Bíblia. Nós não vamos muito além não, porque o tempo é escasso. Resolvi dar uma dica aqui para os nossos queridos irmãos e muitas pessoas. O dia que nós estamos vivendo, os últimos dias, é dia difícil, dias trabalhosos, mas existe muita gente ainda que está naquela viva esperança ainda do passado. Não é muitos aquela fé, aquele amor, mas existe, certo? Não é como o povo do passado, mas ainda existe. O que eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, é o seguinte, que o evangelho que nós estamos vivendo hoje não é o mesmo evangelho de antigamente. Não é o mesmo evangelho de antigamente. Está totalmente diferente. Se o povo do passado, que já está com Cristo, pudesse falar como que é o evangelho de hoje, muitas pessoas se envergonhariam. Porque está uma vergonha o evangelho de Cristo. Fizeram do evangelho de Cristo uma brincadeira. Uma negociação, certo? Crente para todo lado, mas na verdade sem esperança, sem fé, sem amor. Hoje o evangelho, o povo está envergonhando o evangelho. Eles estão envergonhando o evangelho. Por quê? Porque dando ouvido a conversas de Satanás. E a realidade é essa, que o pessoal hoje, a maioria do cristianismo, uns é pelo interesse, outros é por vanglória, outros por fama e assim vai. Mas esse povo todo não está ligado realmente na palavra que leva à vida eterna. Por que acontece isso? Porque a falta de amor. Não tem amor. Por quê, meus irmãos? O amor não é só falar que eu tenho amor. Não vai rolar. Vai ter que ter uma prova do amor. Hoje o povo está sendo elevado pelos pastores, pelos pregadores. Eles estão mais ligados em Cristo, não. Estão ligados nos pregadores. O que significa isso? Estão sendo amantes de si mesmos. É meu amigo, eu estou contigo. Se não for meu amigo, não estou contigo. E esqueceram de Jesus. Pessoas fantasiosas. E acham que isso aí vai adiantar alguma coisa no final. Portanto, meus amados irmãos, nenhum pastor, nenhum evangelista, nem um missionário vai nos salvar no dia do juízo final. Somente Cristo. Muitos estão abandonando Jesus por causa do dinheiro. Muitos estão abandonando Jesus por causa de mulher. Muitos estão abandonando Jesus por causa da gafieira do diabo, das farras, das festas, dos bailes, dos jogos, das novelas. Vai na igreja por ir. Por quê? Para receber uma bênção, para ser revelado, para ser profetizado, coisas boas. Mas o interesse de salvação não. Eu quero dizer uma coisa, e aquele próprio que te chamou por uma revelação, ou que seja por uma profecia, se ele não estiver correto diante de Deus, também vai ser julgado. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas que pregam que é uma beleza, que tem conhecimento total na Bíblia Sagrada. Mas quando se fala na santificação, de Deus, do amor, da santificação, eles arrodeiam, acham pezinha para colocar aqui, colocar lá, e depois não tem problema. Eles fogem da santificação. Pois no livro dos Hebreus está escrito, capítulo 12, versículo 14, para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Eu tenho revelação, eu vou ver. Negativo. Aí eu tenho profecia, eu sou o doutor da pregação. Negativo. Nós podemos ter tudo na vida, mas sem a santificação nós não verá a Deus. Agora, o que esse povo entende de santificação? Agora eu explico o que esse povo aprendeu de santificação. Que quando chega na santificação, eles mudam o esquema. Eu vi uma certa pessoa pregando. Esse cara pega com a beleza, esse pastor pega com a beleza, mas só que é o seguinte, quando alguém pergunta para ele que se a mulher usar batom, se a mulher usar esmalte, se a mulher usar pintura, pode? O pastor diz que pode, que faz parte do corpo, se arrumar. A Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica. E a Bíblia fala que a sabedoria deste mundo é animal e diabólica. Por deixar de buscar o Espírito Santo desde o entendimento, buscar a Deus para o entendimento espiritual, para herdar o reino de Deus, buscar uma letra. Porque se eu ler, geralmente, conhecer toda a Bíblia, eu sou apenas um material. Se eu ler a Bíblia totalmente, conhecer ela de capa a capa, eu me torno um material.
Mas com ela concluindo a espiritual, eu vou pedir a Deus dentro dela para ter algo espiritual, sabedoria espiritual. Para que nós ligarmos nas coisas da Bíblia, ligarmos nas coisas do céu. Isso faz parte da espiritualidade. Conhecer a Bíblia não salva ninguém. A Bíblia fala que o capeta, o diabo sabe, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não obedece. A Bíblia nos dá o direito de nós conhecermos todos a Bíblia. Ele dá o direito de conhecer a Bíblia. Mas conhecemos ela com entendimento. Não por letra, não por parte material, mas parte espiritual. Irmãos, se nós conhecermos toda a Bíblia Sagrada e não conhecer e não ter o amor, acabou. O que acontece é que hoje as pessoas pregam o evangelho, eles pregam com multidões de pessoas, 10, 15, 20 mil pessoas, pregam a palavra de Deus, está entendendo? Por que que essas pessoas nunca chegam ao ponto do conhecimento da verdade, da santificação? Por quê? O pecado nos traz a encoberta entre o homem e Deus. O pecado separa o homem de Deus. A pessoa começa a esfriar na fé e começa a deixar ser levado. O que acontece com o pessoal, com o povo de hoje, com os crentes de hoje é o seguinte: eles têm os dons. Eles têm os dons, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de curas, porque a revelação é uma dádiva. Eles têm dom de sabedoria, eles têm praticamente quase todos os dons, né? Mas o que acontece? E ainda eles tendo aquilo lá no pecado, eles vão continuar. Por quê? Porque aquela história de dizer Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso, Deus dá-nos o perdão. Não é que Deus é maravilhoso sim, mas não é que Deus é maravilhoso dá o perdão, que você continua no pecado, batendo com o pecado, de frente com a verdade, contra a verdade e a favor do pecado. Então fica aquele homem robusto dentro da igreja. E as pessoas se idolatram naquilo. Ah, mas fulano rebela, fulano não sei o quê, fulano fala o nome de fulano chama Maria, chama Pedro, chama aqui, e fulano. Não tem problema. As pessoas estão influindo nessas coisas. Porque desde quando Deus afasta de um homem, quando Deus afasta de uma mulher, por causa do pecado, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar. Só tem que naquele dia, quando ele falar, ó, comemos juntos, expulsemos demônios juntos, né? Comendo na tua mesa, fizemos milagre, maravilha, e ouvir aquela voz: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Eu fui pastor, não te conheço. Imagina as pessoas que estão ligadas com essas pessoas, em vez de ligar em Cristo, não, eles ligam com o povo, eles ligam com o pastor, tá entendendo? Devemos sim ouvir a voz do nosso pastor, mas devemos sim confiar na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que estão até com o pecado consumado dentro de igreja e levando o evangelho de Cristo. Entendeu? Tem pessoa até cheio de problema e ainda levando o evangelho de Cristo. Vai até o final. O que o Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 15? Havendo gerado a concupiscência, dá à luz ao pecado. O pecado sendo consumado, gera morte. E quando gera morte, ele acha que aquela graça que ele tem, é Deus que está fazendo para ele, é Deus que está levando, fazendo tudo. O diabo aproveita essa oportunidade da desobediência para poder aplicar os seus golpes da igreja, em cima de pastores errados. É por isso que nós temos que examinar a Escritura. O diabo sabe dar os seus golpes das igrejas. Que a maioria das igrejas está sendo dominada pelo Satanás. E com o quê? Com o nome de Jesus. A igreja que pula, que dança, que, entendeu? Que rebola, que cai no chão, que levanta, que faz aquela batomia. Há pastores que rapam as pernas das irmãs, ungindo, entendeu? As partes íntimas das irmãs. Isso é coisa de Deus? E o povo está ali, tá focado aquilo ali. É o nome de Deus, o nome de Deus. Tem que parar e pensar que nos últimos tempos, a Bíblia fala que fosse possível o diabo faria ter cair fogo do céu. Abra o olho. Esses irmãos que andam em roda de uma novela, esses irmãos que andam em roda de um jogo futebol, esses irmãos que andam pelados, seminu, esses irmãos que andam em praia, esses irmãos que andam mentindo. Quem opera na igreja deles, irmão? É Deus? Eu creio que não. Mas como eles deixaram a sua mente ser cauterizada pelo pecado, Deus nem está aí. O capeta entra, faz tudo o que quer e coloca o nome de Jesus. Sempre que vai ser apurado tudo isso no dia do julgamento.
Essa é a verdade, irmão. A Bíblia nos fala, no 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13, preste bem atenção para você ver como é que é a coisa. Diz assim, olha, deixa eu ver aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que zoa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todos a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportaste os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, não adiantaria nada se não tivesse amor. Uma coisa, será que alguém já parou para examinar o que é isso? O que é amor? O homem tem que examinar a si próprio totalmente. Porque o final dessas coisas é o que vai restar: a esperança, amor e fé. Tudo vai morrer, tudo vai acabar. Revelação, vai acabar profecia, língua estranha, pregação, dom de palavra, pronto, acabou. Vai restar amor, esperança e fé. E das últimas dessas três, o amor. Não pode deixar a fé e a esperança que ajeitou tudo. Conseguiu chegar ao ponto, agora o amor. Vamos ver. Já pagou mal por mal? Já falou assim, que a irmã falava comigo, agora eu não falo mais com ela, porque ela fala aquilo comigo, eu não quero com ela mais. Eu perdoo ela, mas não quero saber dela não. Eu perdoo aquele irmão, mas não quero saber dele mais não. Você já pagou o mal com mal ou pagou o mal com bem? Você já retribuiu o mal que alguém fez para você com bem ou retribuiu o mal com mal? Deus nos deu a fé para que nós, pela fé, produzir coisas boas. Aplicar a nossa fé em algo bom, principalmente algo espiritual, algo de Deus, e manter uma viva esperança com ela, de que possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ver, irmão, para você ver como a esperança de você ter uma coisa, continuar com a fé, montar a fé, calçar a esperança com a fé e continuar nela. Vem as lutas, as tribulações, mas com a fé você calçou a esperança, você colocou a esperança no firme. Não, eu vou em frente, porque lá na frente me espera algo. Eu vou em frente, porque lá na frente espera algo. A tua fé aplicou nisso aqui, ó. É Cristo e mais ninguém. É Jesus e mais ninguém. Aí você chega lá no ponto final, opa, as minhas obras nos ajudou, porque o meu amor que eu tive, que eu tinha no meu coração, que o meu Deus me deu, eu guardei ele e consegui chegar ao final. Portanto, nós vemos que José e Maria, José estava desposado com Maria, com a Virgem Maria, que ela era virgem ainda. Naquela época tinha que ficar um ano, né? Noivar um ano para depois casar. E quando a promessa de Deus veio sobre Maria, que dela nasceria o Messias, o Salvador, ela ia ser grávida do Espírito Santo e foi grávida. José viu aquilo e ficou assustado. Puxa, eu não fiz nada. Se fosse outra pessoa, o pau quebrava, não quebrava? Porque você me traiu, porque você não presta, eu não vou sair, vou embora, porque... José não fez nada do que a gente ama. O amor constrói, José chegou, ficou caladinho, pegou a sua roupinha, pegou a sua malinha, saiu de quietinho. Lá na frente o anjo para, em frente de José. Não, você está enganado, Maria não está grávida de homem algum. Ela está grávida do Espírito Santo, porque ali vai nascer o Messias, Filho de Deus vivo, para a salvação dos homens. Volta para tua casa. Ele voltou, esperou, Maria deu à luz a Jesus e continuou a batalha depois de ter mais filhas. Irmão, é uma loucura no meio dos crentes. É uma loucura. Hoje você vê, é uma loucura. É pastor brigando com a mulher brigando com o pastor, aquele rosto, aquela coisa de louco. Chega na igreja, quando chega em casa, pau quebra, pelo amor de Deus. Aonde se viu? Aonde que gera uma salvação dentro da família com esse tipo de coisa? Chega na igreja, todo mundo faz o que quer. É rasteira, é dançar, é pular, profetizar, profecia da carne, falar a língua da carne, chorar, é isso. Aí depois, quer recompensa de Jesus. Tem que parar de deixar. Isso aí é um mau costume. Achando que só ser quente basta. Só ser quente não adianta. Só cantar na igreja não adianta. Só pregar não adianta. Só profetizar não adianta. Só orar por revelação não adianta. Só ensinar não adianta. O que adianta é você ter essas coisas e ter também o amor, o dom do amor.
É uma barbaridade. E eu vejo tanta coisa que não é como os crentes passam. De maneira, dentro de uma igreja, crente morto, crente frio, crente bem pouco. Por quê? A vaidade tomou conta, a ganância tomou conta. Mas há resposta para tudo isso. Nós vemos que na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versos 16, 17, que nós vemos, assim como não é quente e nem frio, é morno, lança-te da minha boca para fora. Sabe o que é isso? Como não é quente, é morno. Como não é quente e nem frio, lança-te da minha boca para fora. É o que acontece com os frios de hoje. Muitas vezes você julga os frios. As pessoas, ela que lança. Você para de julgar as pessoas, porque assim como você julga, você será julgado. Deus não criou nem um homem, nem uma mulher para julgar alguém. Porque quem julga é o justo juiz, Jesus. Tem pessoas que não querem ser frio, ele quer ser morno. Ele quer ser morno. Tem meus problemas, meus pecados, mas eu tenho que pregar. Tem meus problemas, meus pecados, mas eu estou lá na igreja pregando, estou para ser, estou cantando, estou fazendo aquilo, fazendo outro, estou ali. Até Deus me dá uma vitória. Deixa o pecado consumar, aí gera morte, aí você vai ver a vitória. Ou o cristão morno está com o pé no mundo, um pé na igreja. Cristão morno peca às escondidas. Talvez o pastor não sabe, talvez ninguém sabe, mas só que Deus sabe o que você está agindo, tá? O que você está agindo. Seu morno. Sempre eu digo, você tem que ser quente. Se não dá para ser quente, seja frio. O filho pródigo foi um crente frio. Por que foi frio? O filho pródigo, ao ver aquelas coisas, sempre, mais ou menos assim, ver aquelas coisas que todo mundo passava, aquelas bebedeiras, aquelas mulheres, aquelas coisas todas, então ele achou que era bonito, gostoso aquilo ali. Sim, mas eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer isso, porque o meu pai não vai gostar. O que eu vou fazer? Vou pedir o meu dinheirinho da minha herança e vou fofar, vou dar no pé. Vou pecar bem longe. Vou para bem longe, para ninguém saber, nem os vizinhos saberem, nem saber, nem meu pai. Que contanto que o pai dele, quando ele voltou, disse: olha, achei que tinha morto, era morto. Porque ninguém deu uma notícia. Ele saiu da casa do pai para pecar. Ele não ficou dentro da casa do pai para fazer erro, para dar escândalo para a igreja, dar escândalo para os irmãos, dar escândalo para quem estão lá fora. Não, ele saiu, ele foi pecar lá longe. Ele não era quente, ele era frio. Frio. E Deus, quando chegou no momento dele, ele sentiu, veio assim e disse: olha, eu vou para casa do meu pai, que isso aqui não presta. E Deus aceitou de bom coração. Agora, como é que Deus vai aceitar um crente morno que está morto na igreja, consumado dentro da igreja? Ele vai continuar pregando, sai essa guerra para outra, pregando no pecado da miséria, pregando, porque a mente se cauterizou. A mente dele já está cauterizada. Não vou julgar também, porque quem julga é Deus, mas essa é a palavra. O filho pródigo voltou. O pai perdoou, fez uma festa, colocou um anel no dedo, e recebeu gostoso o filho de volta. A pior coisa, irmão, é crente que peca dentro da igreja. É melhor amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e se atirar no meio do mar, assim a Bíblia diz, do que fazer pecar errar um desses pequenininhos, do que escandalizar. Coisa feia. Fez tantos pastores que esse mau costume, entendeu? Pregando dentro das igrejas, no pecado, no adultério, da mentira. Quer pecar? Sai fora da igreja, vai pecar lá fora. E onde vai pecar lá fora. Daí, se puder voltar, volta. Não fazer o quê, né? E Deus vai dar um jeito. Mas não fique escandalizando, porque ninguém fala mal do crente desviado. Não, só fala mal do crente que está na igreja, tá lá. Porque todo mundo é sujeito. Todo mundo é sujeito a cair. Qualquer pessoa é sujeita a cair. Não adianta ninguém julgar ninguém, porque ninguém tem esse direito. Porque desde os maiores do passado, desde Salomão, desde de Davi, enfim, para mostrar que ninguém é forte, que forte é só Deus. Ninguém é maior que ninguém. Mas tem que ter as maneiras. Chegou a fraqueza, viu que tá fraco, deita logo uma vez. Viu que tá fraquinho? Não tenta mastigar. Tá doente, não vai pro serviço. Porque se você for, você vai roubar o dia do seu patrão. Então fica em casa, não vai. Então, não aguenta, tá fraco, tá pecando nos seus pensamentos, tá querendo pecar? Sai da igreja, vai pecar. Porque hoje as pessoas estão sendo enganadas. Tem milhões de pessoas enganadas com pastores falsos, mentirosos. Tem pastor que fala teu nome, põe essas lives aí que é 150, é 1000, é 2000 seguidores. Lá, fala o nome de cicano, fala fulano de cicano. Você não pode acreditar nisso, tem que ver primeiro o fruto desta árvore. Aonde que uma pessoa gananciosa tem essas coisas? Tem pessoa que é enganadinha com Satanás. E Satanás é aquela criatura que ele